E aí, pessoal, vamos fazer aquele nosso resumo, né, Décio? Justamente. Para irmos para nossas atividades. Vamos lá? Começando, revisão aí da aula número 30, ondas eletromagnéticas, a primeira parte. Bom, falamos aí um pouquinho de pessoas que foram essenciais para a construção da teoria do eletromagnetismo, né? James Clerk Maxwell e Henrique Rudolf Hess, né? Rudolf Hess. Maxwell e Hess, pronto. Exatamente. Economiza. Então, aí, duas pessoas essenciais na construção desse conhecimento. Bom, aqui uma GIF mostrando, né, esse movimento entre campo elétrico e campo magnético oscilando. Ele não é uniforme, então ele cresce e decresce. Quando um está no máximo, o outro também tem que estar no máximo. De acordo com as equações de Maxwell, que explicamos aqui, né? São equações que ele juntou, na realidade contribuiu com uma. Um campo elétrico E será produzido em um ponto do espaço se, nas proximidades, existir um campo B. Quem é esse campo? Campo magnético. Então, se um existe, o outro acaba por existir também. E, no caso, a luz aí são ondas eletromagnéticas. Aqui nós vimos o lambda, que é o comprimento de onda, os eixos, né? X, Y e Z, a propagação em relação ao eixo Z, só que um campo, o campo elétrico, ele está no eixo X e o campo magnético no eixo Y. Então, aí uma representação espacial dessas ondas. Bom, para ondas eletromagnéticas vale também a equação das ondas, que nós já vimos aí praticamente desde o início, né? Sempre relacionando velocidade com espaço, né? Até e frequência é o número de repetições pelo tempo, né? Onde F é a frequência com que os campos variam. Isso aí vai influenciar com certeza muito, né? Frequência e comprimento de onda. A partir de suas equações, Maxwell pôde estabelecer uma relação entre a intensidade E do campo elétrico e a intensidade B do campo magnético. Lógico que aí já estamos falando de escalar, né? Não é o vetor em si. Então, se você dividir o campo elétrico pelo campo magnético, você encontra a velocidade, em que vê a velocidade de propagação da onda eletromagnética. Maxwell demonstrou ainda que no vácuo, seja qual for a onda eletromagnética considerada, sua velocidade de propagação é constante, igual para todas e dada pela seguinte expressão. 1 sobre ε0 e μ0 e raiz quadrada disso é igual à velocidade, onde o ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, por causa do campo elétrico, né? E μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que nós temos também o campo magnético. Nós vimos aí que o campo magnético variando em função do campo elétrico, né? Quando um cresce, o outro cresce, quando um decresce, o outro decresce, se anulam também praticamente juntos. Isso, e vimos também que a velocidade da luz no vácuo e no ar, aproximadamente, 3 para todas as ondas, né? Metros por segundo. Sendo onda eletromagnética, então... Bom... A luz visível, né, nós temos o que aí? Nós temos as cores, né, do espectro visível. Então, o vermelho vai até o violeta, e nós vimos que o comprimento de onda que nós temos aí de 6,25, né? 625 a 740 nanômetros, né? Isso. E 480 e 405 terahertz. Nanômetro, 10 a menos 9, tera, 10 a 12, isso, né? Hertz. Exatamente. E aí a interferência luminosa, que nós falamos, desde o segundo ano trabalhamos com o experimento de Young, onde ao substituir esses orifícios, né, por fendas muito estreitas, claro que você viu que lá o comprimento de onda é nanômetro. Trabalhando com a luz, né? Isso, as manchas tornam-se franjas, facilitando a visualização das regiões mais bem iluminadas são os máximos e menos iluminadas são os mínimos, onde está a interferência. Nós vimos isso no segundo ano, só para dar uma... Nós temos aí reflexão, refração, a difração, né? Todos os interferência. Todos os fenômenos luminosos, né? Envolvendo a luz e ondas eletromagnéticas também. Então, pessoal, nós vimos lá, né, no segundo ano, falamos um pouquinho tanto das ondas mecânicas e a luminosa, a luz. Só que aqui nós estamos trabalhando com todo tipo de onda, ondas eletromagnéticas, certo? Então, vamos lá, faça a atividade, já já nós voltamos com as correções. É isso aí.
Então, pessoal, voltamos aí para tirar as dúvidas que vocês possam ter, né? Então, vamos lá. Resolução da atividade de sala, vamos. Então, aí iniciando, né, tirando as dúvidas, vai que tem alguma, né, parou em algum lugar. Primeira questão, né, Mac? Aí, ó, é difícil imaginarmos em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, até que ponto somos banhados por radiações eletromagnéticas das variadas frequências do espectro. Podemos dizer que o Sol é uma das fontes de radiações predominantes que define o meio ambiente no qual nós, como uma espécie, temos evoluído e nos adaptado. Somos também banhados por radiações de rádio, televisão, micro-ondas de sistema de radar e de sistema de telefonia, bem como radiações provenientes de lâmpadas, máquinas de raio-x, relâmpagos, ondas provenientes de motores aquecidos, de estrelas distantes e de materiais radioativos e de outras galáxias. Isso é um texto, né? Então, com os fundamentos das teorias sobre onda eletromagnética, vamos assinalar as proposições corretas. Lembrando vocês, pessoal, que aí nós temos 1, 2, 4, 8, 16. Há muito tempo atrás, esse exercício foi tirado dos vestibulares, né? Hoje é o Enem, né, Mac? Onde você somava as respostas corretas. Então, vocês veem esses números que estão aí, dá uma olhadinha aqui. E aí, pessoal, vocês somavam, por exemplo, 1 e 4, aí 1 mais 4, 5. Como esses números são de base 2, é impossível você somar dois números diferentes da mesma resposta. Porque o nosso sistema binário, que nós temos de base 2, eles não têm como. Então, era uma maneira de você marcar a resposta correta. Só que nós fizemos esse exercício só para dizer verdadeiro e falso, tá? Não precisa preocupar. Pode ter mais de uma, como teria, mas não tem que marcar a soma dela. Nem existe esse modelo mais no nosso sistema de Enem. Vamos lá, então? Só para deixar claro aí, por que esses números, tá? Em vez das letras, né? Porque tem mais de uma. Por exemplo, uma onda eletromagnética pode ser desviada por um campo magnético. Então, nós podemos dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Então, nós temos a marcação em cada ponto, né? Nesse caso aí. Nós falamos que a onda eletromagnética ela pode ser desviada por um campo magnético. Olha, se a onda tem um campo magnético e elétrico, né? Então, nós podemos ver aí sobre a nossa questão que ela não pode, ok? Porque a onda eletromagnética, ela não sofre esse efeito. Nós vimos o quê? A interferência, né, Mac? Isso. E quando passa uma pela outra, então não tem como desviar. O que pode fazer uma magnitude maior naquele ponto. Uma intensidade maior. Ela vai passar sem sofrer desvios. Agora, se fosse, por exemplo, um elétron passando com a carga, aí sofre a ação de um campo magnético. Mas a onda eletromagnética, ela passa sem sofrer interferência nenhuma. Só se fosse um corpúsculo, né? Isso. Em um meio não dispersivo, a frequência da luz depende da velocidade. Nós já vimos aí que nós temos todo tipo a velocidade das ondas são sempre a mesma, né, Mac? Então, mostra que como a velocidade, todas elas têm a mesma velocidade, independente da frequência, a luz verde e azul tem frequência diferente, mas tem a mesma velocidade. Mesma velocidade. No vácuo, se 4 então as duas são falsas. A velocidade da luz não depende do comprimento de onda e nem da frequência. Bom, aí nós sabemos que, como todas elas, independente da frequência, porque se muda o comprimento de onda e muda a frequência, então nós sabemos que é verdadeira porque a velocidade permanece constante em qualquer tipo de luz. Verde, amarela, laranja, vermelha, assim por diante. A 8. Em meio dispersivo, a velocidade da luz depende da frequência. Aí é um meio que vai dispersar. Mas mesmo o meio, o que é o meio dispersivo? É um meio, por exemplo, o ar, a água, mas nós já vimos também no segundo ano que não tem nada a ver com a... Quem muda é o quê? Muda a frequência, né? Muda o comprimento de onda. A velocidade é a mesma, sofre um desvio, mas essa questão da frequência ela vai desviar, né? Justamente. E aí mudando a velocidade e a frequência, mudando a frequência e o comprimento de onda. Mas a velocidade permanece a mesma. Opa!
No vácuo, a velocidade da luz depende da velocidade da fonte. Nós vimos que não, porque a fonte ela pode mudar a frequência, nós já vimos isso. A frequência depende da fonte, mas a velocidade da luz não depende da frequência, então não depende da fonte. Então poderia marcar aí a 4 e a 8, isso. Certo? Seria no caso, né, se fosse A, B, C e D, eles marcariam ou se não 1, 2, 3, 4 e 5, apenas a 3. Se fosse aí seria 12, né? Tipo a soma correta seria 12. Mas como foi falado, esse modelo já foi abandonado, já não se usa, né? Então, questão 2. Uma onda eletromagnética propaga-se no vácuo, que está se propagando, tem um pico de intensidade do campo elétrico de 6 vezes 10 a menos 4 volts por metro. Qual é o valor do pico de intensidade do campo magnético? Então, você vai fazer o quê? Uma constante que nós já temos é a velocidade. Se ele te deu o campo elétrico, você acha o campo magnético. Só vai ter que arrumar isso aí, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo é a velocidade da luz. Você percebe aqui. 6 vezes 10 a menos 4 volts por metro é a intensidade desse pico de intensidade do campo elétrico. Você passa multiplicando o que está dividindo e passa dividindo o que está multiplicando. Dividindo 6 por 3, bem facinho, né? O dobro aí, dá 2. E o 8 passa para cima trocando o sinal. Ou repete a base, subtrai os expoentes, né? Fica menos 4, menos 8. Então aí fica 2 vezes 10 a menos 2. Se eu quiser não escrever esse número, eu posso. Existem letras que representam números muito pequenos. E ele é o pico. Então, o máximo desse campo magnético, o pico máximo que ele vai ter é de 2 picotesla, né? Porque o máximo de campo elétrico é o mesmo momento do campo magnético. Então, 2 picotesla. Então, aí, bem facinho. Só lembrando, mas essa questão que está multiplicando, passar dividindo, isso aí é algo muito básico. Então, tem que estar sempre fazendo essas... E lembrando aí que fala do pico de intensidade de um, porque quando um está no máximo, o outro está no máximo. Quando um está no mínimo, o outro está no mínimo. Então, não tem como achar o máximo de um e o mínimo de outro. Exatamente. É muito importante entender isso aí. Vamos lá. Vamos para a questão número 3, então? Olha, o campo magnético é uma onda eletromagnética, atinge um máximo de 6 microtesla, 6 vezes 10 a menos 6. Qual é o valor máximo atingido pelo campo elétrico? Se um atinge o máximo, o outro vai atingir o máximo. Não dá para saber o mínimo, né? Então, vai ser a mesma equação, coisa, né? Justamente. Só que não tem a velocidade aí de 3 vezes 10 a oitava, mas se fosse o Enem, teria dado antes, ou no início do Enem. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Lembrando aí que no Enem, olha bem, no Enem talvez não venha em todos os exercícios, mas quando você abrir o caderno, pode estar escrito velocidade onda eletromagnética, 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Você vai usar em todos os exercícios daquelas que você tiver que fazer. Toma muito cuidado. Aqui nós não colocamos, porque na aula nós estamos falando o tempo todo que é 3 vezes 10 a oitava, vocês podem abrir o caderno e olhar aí, certo? Então toma muito cuidado, que isso talvez não venha na questão, mas vem no início do caderno do Enem. Vamos lá então? Uma dica aí, né? Então, olha, nós temos aí o 6 vezes 10 a menos 6, dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né? 6 vezes 6, 18, aí menos 6 com 8 agora não subiu nada aí, só mudou de lado, não troca o sinal do menos 6. Repete e não foi para o mesmo soma, lado. Né? Isso. Repete a base soma, menos 6 mais 8, 2. Lembrando que o menos 6 ele não foi para cima no lugar do E máximo, ele foi para o outro lado. Então ele não fica menos 6 mesmo, não fica mais 6 não. É só passar multiplicando e dividindo, não muda nada, é só uma organização. Aí pode multiplicar por 100, vai dar 1.800, né, se quiser. Já estava correto aí, volts por metro. É porque se ele for o único número que pode subir e descer nessa, se eu quiser fazer isso, passar daqui para cá, aí eu posso. Mesmo lado da igualdade é mais 6, né, Mac? Ele é apenas uma ordem de grandeza. Mas se eu estou passando de baixo para o outro lado, significa que eu estou fazendo o quê? Estou organizando apenas. Quando mudando a operação matemática e não o sinal do expoente. Exatamente. Então vamos lá para a nossa questão de Enem. Em 2012, a Agência Espacial Americana, NASA, né, enviou ao planeta Marte uma sonda
robotizada com a missão de explorar o desconhecido astro, analisando as suas formações rochosas, solo, atmosfera e tudo mais, à procura da existência ou não de vidas, né, passadas, mesmo que não seja vida humana, micro-organismo, qualquer coisa possível. Muito provavelmente seres vivos microbianos, né, não é necessariamente pessoas, animais. Estudar a formação do planeta a fim de saber se o seu ambiente alguma vez na história já possa ter sido conveniente para a formação da vida, como nós a conhecemos hoje. Essa sonda recebeu o nome de Curiosity, né? E é o primeiro laboratório móvel completo enviado a outro planeta. Terá por função estudar o solo marciano por cerca de 2 anos. Essa sonda está equipada com um braço mecânico capaz de fazer furos, câmeras, sensores térmicos, no caso, e movimentos, etc. Mas um de seus componentes mais importantes são as antenas, que são usadas para a transmissão de dados para a Terra, lógico, a comunicação, né? Existem 3 diferentes antenas acopladas à sonda, uma de baixo ganho, uma de alto ganho e uma antena de tipo UHF, Ultra Right Frequency. High frequência, isso é high, muito né? alta, High. né? Ultra high é muito alta, né? Frequência ultra alta. Aí a professora de inglês bate na gente depois, mas tudo bem. Qual era o intervalo de tempo médio entre a emissão de um sinal de rádio, no caso emitido pela Curiosity, né? E sua recepção aqui na Terra? Mandou de lá até chegar aqui. Sabendo que a distância média entre Marte e a Terra é de 225 milhões de quilômetros. Olha só. Então vamos lá. Primeiro, 225 milhões de quilômetros eu posso transformar para, no caso, escrevendo, né, em notação científica, 2,25 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Por quê? Porque eu posso transformar praticamente tudo. Ó. Se está em quilômetros, é mais conveniente eu colocar a velocidade da luz em quilômetro. Então, é 3 vezes 10 a 5, K. Esse K é 10 elevado a 3. Aí dá 10 elevado a 8. Então, o que acontece? Transformando, eu quero saber o tempo. Se eu tenho a distância e a velocidade, muito fácil. Divido a distância pela velocidade. Chegando a um tempo. Então, olha só, distância 2,25 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, que são, na realidade, 225 milhões de quilômetros. 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, dividindo 0,75 vezes 10 elevado a 3, e chego a um tempo aproximado de 750 segundos. Aí sim, né, Mac? O 5 vai para cima como menos 5, tá do mesmo lado. Aí fica 8 menos 5. Repete abaixo, subtrai os expoentes, né? Aí se quiser em minuto, também 750 segundos, né? Exatamente. A pessoa é obrigado? Não, se a resposta lá onde você vai fazer está em segundos, ele vai te dar... Só que ninguém fala tempo em segundos. Ah, passou de 1 segundo, 15, 20, eu não vou falar mais segundos. Quer dizer, passou de 60 segundos, eu não falo mais segundos, já utilizo minuto. Então, como aí vai ficar bem melhor, né? 12,5, né? 12 minutos e meio aproximadamente. Quando fala 750 segundos, ele não tem uma ideia muito clara. Quando fala 12,5 minutos, já tem uma ideia melhor. Isso. Mas só para entendimento, a resposta já estava correta aí. Por isso que transformou em quilômetros para ficar algo mais interessante, em minutos. Ah, mas sempre faz segundos, não. Aí podia depende... transformar em metro também lá. Aumenta o 8 para 3 dá 11, vai dar mais 5, números. 8. Mesma coisa, né? Vai dar mais trabalho, né? 11 menos 8 vai dar 3 também, né? Exatamente. Só vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Lembrando que nós temos um material complementar aí, ó. Vamos assistir o vídeo para entender melhor nessa nossa aula, o espectro eletromagnético, do canal de física, 6 minutos aí praticamente, 5 minutos e 48 segundos, né? E aí, apesar de estar escrito o acesso aí, mas nós olhamos de novo, né, Mac? E vimos que está funcionando. Com certeza. Então, pessoal, dê uma olhadinha sempre que possível, uma pesquisada. Todo dia sai uma reportagem nova aí sobre o ser humano estar explorando o universo, né, outros planetas. Então, é bem legal.
dar essa estudada aí, essa curiosidade sempre é bom, né? A gente vê também muita coisa sobre buraco negro e a formação de estrelas está saindo direto em notícias nos sites por aí. Vamos lá, sempre procurando o melhor, para você estar preparado para o Enem, ok? Até mais. Até a próxima aula.